Oi pessoal, aqui é Gabriel Almeida Assunção, estamos de volta com o Shelling Tube. Desculpa o atraso dessa semana, houve umas questões pessoais e tive que atrasar um pouco os vídeos dessa vez. Vamos trabalhar com a obra Ideias para uma Filosofia da Natureza essa semana. Corresponde ao volume 5 da série 1 da edição histórico-crítica da obra de Schelling, textos que Schelling escreveu e publicou em vida. Estamos aproximadamente na página 72, 73 do texto da edição histórico-crítica, corresponde à introdução às ideias. Já vimos o relatório editorial, o prefácio e uma pequena parte da introdução, que é um texto grande. A introdução às ideias é um texto longo. E bem importante, pois é algo que apresenta uma espécie de programa da filosofia da natureza de Schelling. É um texto muito rico. E esse texto é próximo, em termos de suas ideias gerais, de uma coletânea de artigos que Schelling começa a escrever em 1796, 97, termina no início de 1798, chamado Panorama Geral, Allgemeine Übersicht, que corresponde ao volume 4 da edição histórico-crítica de Schelling, portanto o volume imediatamente anterior às ideias, na edição histórico-crítica. Por exemplo, o conceito de espírito, que é desenvolvido no panorama geral, é muito próximo do conceito de espírito elaborado nas ideias e também no sistema do idealismo transcendental. É um conceito que vai perdurar aí nesses escritos de filosofia transcendental de Schelling e também nos seus escritos de filosofia da natureza, que andam lado a lado, não são coisas opostas em Schelling. São paralelas, mas não opostas, isso é importante. Bem, Schelling aborda uma questão muito interessante que é, após ter enfatizado a dimensão prática da filosofia, Schelling faz um elogio implícito a Fichte, dizendo que a filosofia deve iniciar pelo ato e pela ação. Ele faz um jogo de palavras com Tat e Handlung. Um leitor de Fichte vai reconhecer o termo Tat-Handlung, que é um neologismo cunhado por Fichte, que significa algo tipo ato-ação. Torres Filho traduz por estado de ação, mas o Beckenkamp traduz, por exemplo, por ato, porque dá essa ideia de uma ação e ao mesmo tempo do efeito dessa ação, Tathandlung. Uma espécie de fato de garantia, de imediateidade da ação. É uma coisa bem interessante em Fichte, que posteriormente vai ter uma relação muito peculiar com a ideia de intuição intelectual, que tem uma dimensão prática em Fichte e em Schelling. Mas, voltando ao ideias, esse jogo de palavras com Tato e Handlung aparece tanto nas ideias quanto no panorama geral, que são textos que Schelling escreveu na mesma época, tem um espírito bem semelhante os dois. Schelling diz que a filosofia se inicia com uma pergunta também pela origem das representações. Como surgem as representações externas? Como surgem as representações dos objetos externos, aliás? Isso envolve tanto uma questão de causalidade, pergunta pela causalidade, quanto também a pergunta pela temporariedade, e também se perguntar pela relação entre o sujeito e os objetos externos. Schelling elogia os filósofos antigos pela investigação da natureza e diz que aqueles que separaram a consciência dos objetos teriam sido os primeiros filósofos. Embora esse uso de consciência, objeto, seja algo que não era uma preocupação dos antigos, então é um certo anacronismo dos modernos, quando eles falam de sujeito e objeto para a filosofia antiga. São noções que surgiram, até onde eu sei, na filosofia medieval. E Schelling também vai elogiar os filósofos que tentaram compreender a consciência e os objetos a partir da consciência, a partir de algo que não era redutível à experiência. Aí ele vai mencionar Platão, Leibniz, também Spinoza não, vai mencionar Platão, Leibniz e outros nesse contexto. E diz que uma filosofia da natureza investiga, começa por essa investigação de qual a origem do mundo exterior.
E essa investigação passa pela pergunta pela matéria. E aí a gente entra em uma parte muito densa do texto, que é a pergunta pela origem, né, se ela tem origem ou não, inclusive, da matéria. Schelling vai fazer uma crítica aos newtonianos, né, e na visão de Schelling, os newtonianos defenderiam uma espécie de mão invisível por trás da matéria. Já Schelling vai defender uma concepção dinâmica de matéria que seria oriunda de um confronto entre forças opostas. E nisso ele parece seguir bastante Kant, nos Princípios Metafísicos da Ciência Natural, de 1786. Indiretamente seguindo Leibniz também, a concepção dinâmica de força e de matéria. Muito obrigado, isso é o Schelling Tube dessa semana. Semana que vem voltamos com o sistema do idealismo transcendental e daqui a 2 semanas voltamos com ideias. Muito obrigado, até a próxima.